Oi, pessoal! Hoje vamos bater um papo sobre design. Antes de mais nada, eu quero agradecer as atividades que vocês enviaram ao longo dessa semana e dizer da importância de vocês estarem participando das atividades que eu peço, gente. A gente vai ter 2 avaliações nesse trimestre, que é a P1 e a P2. Uma é a prova e a outra, então, são as atividades que vocês vão me mandando para eu poder estar olhando essa participação de vocês na disciplina. Muito obrigada, os objetos ficaram fantásticos. Claro que a gente ainda não tinha tido uma teoria sobre o design e muitos objetos estão mais preocupados com a sua estética do que com a sua funcionalidade. Outros estão mais preocupados com a sua funcionalidade e não com a estética. O que vai diferenciar aí na questão do design, que são artistas, artesãos, indústria, que vão se preocupar tanto com a funcionalidade quanto com a beleza do objeto. Design significa desenho, mas essa palavra quer dizer muito mais do que isso. O design, ele está presente na vida das pessoas em todos os sentidos, em vários setores em que elas se encontram. Então, vamos pensar um pouquinho da onde surgiu tudo isso. Lembram quando eu conversei com vocês sobre o suprematismo, sobre o construtivismo, que já foram formas de arte abstrata que estavam pensando na forma pura e também na questão da funcionalidade desta arte. Então, a gente tem que pensar que o design não tem só a ver com a beleza, mas sim com a forma também, com a funcionalidade que esse objeto vai ter. Pensem numa panela linda, maravilhosa, mas ela não tem onde a gente apoiar as mãos. Como vai ser possível, então, cozinhar sem nos queimar? Isso não seria prático, isso não seria funcional. O princípio do design, que já foi pensado há mais de 100 anos, quer dizer que a forma segue a função. Então, o objeto, a função desse objeto, ela vem primeiro, mas a gente então vai pensar sobre a forma também. Como a gente vai deixar ele funcional com uma forma interessante, uma forma que seja gostosa de a gente estar usando, que seja boa de a gente utilizar. Bauhaus foi uma das primeiras e mais importantes escolas de designer que a gente teve no mundo. Ela foi criada na Alemanha por Gropius, uma Alemanha pós-guerra, e precisava se reerguer. E ele então vai pensar em como que a gente poderia estar agregando a arte dentro da indústria. Então, antes as pessoas trabalhavam sozinhas, o artesão no seu lugar, o arquiteto no seu lugar, a indústria no seu lugar, e Gropius vai pensar, por que a gente não coloca essas pessoas todas juntas no mesmo lugar, pensando sobre funcionalidade e forma? Todos esses artistas, toda essa indústria estaria pensando numa melhor qualidade de vida para todos. De acordo com o que Gropius pensava, esses artistas então teriam a função de colocar todas as suas habilidades a favor de um mundo mais democrático, de um mundo mais acessível e que não fosse tão caro para as pessoas. Gropius também defendia a ideia de que o artista deveria sair daquele patamar de ser mais intelectual e mais importante e que colocasse a mão na massa junto com artesãos. Então ele une todas essas habilidades, ele une indústria, artesão, artista em busca de um mundo mais democrático, de um mundo mais acessível e de um mundo mais funcional. E por que não bonito, não é mesmo? Bauhaus, primeiramente, vai funcionar em Weimar, depois ela vai mudar para uma outra cidade da Alemanha, Dessau, e o prédio que o Gropius vai pensar, ele vai ter traços muito modernos, muito modernistas, com placas de sinalização, espaços pensados nessa funcionalidade, e quando a gente olha imagens como esta, a gente percebe que já se deparou com espaços como este em vários lugares que a gente frequenta, justamente porque ela já tinha sido pensada nessa questão do moderno, nessa questão de ser funcional para as pessoas.
A escola de Bauhaus vai ter vários professores importantes dentro do cenário artístico, como, por exemplo, Kandinsky, que fez parte lá do abstracionismo informal. E vocês já ouviram falar na frase menos é mais? Ela foi uma frase criada por Van der Rohe e ela vai trazer, então, princípios que se seguem até hoje dentro do design. Menos é mais. Vamos pensar em coisas limpas, em coisas funcionais e que tenham uma boa estética. Bauhaus vai ter uma vida curta, de 14 anos. Quando o governo nazista começa a assumir a Alemanha, eles vão pensar que essas ideias são muito modernas e vão trazer uma arte degenerada, não é aquilo que eles querem. E também a ideia dos artistas de ter uma arte acessível a todos, de ter objetos, indústria acessível a todos, cheira para o governo nazista como uma ideia comunista. Então eles vão acabar com essa escola de Bauhaus. Eu vou pedir para vocês agora pegarem a apostila, abrirem na página 314 e vamos resolver um exercício juntos. Lá no 1, ele pergunta assim pra gente: a Bauhaus foi uma das primeiras e mais importantes escolas de design do mundo e tinha como ideal, letra A, utilizar plenamente a capacidade industrial desenvolvida no país até então, produzindo utilitários acessíveis, com matéria-prima e mão de obra baratas? Não, eles não estavam pensando em matéria-prima e mão de obra barata. Eles queriam que essa indústria fosse acessível a todos, mas elas vão ter aí um quê artístico, né? Combater a industrialização de objetos utilitários, não, gente, eles estão unindo a arte com a industrialização. Valorizar o trabalho artesanal por meio do recrutamento de artistas para a produção de artesanato? Não, eles estão pensando no recrutamento de artistas, de artesãos para objetos industriais. Vamos unir as coisas. Propagar a percepção de que a indústria representava os novos tempos, sendo mais eficiente ao beneficiar as pessoas com seus utilitários do que os artesãos. Não, a importância é a mesma, indústria, artesão, artista. E mesmo assim o artista ainda ele é protagonista, pensando nesses objetos que vão ter aí um diferencial, porque eles não são só produzidos em série, sem pensar nessa funcionalidade e na estética. Letra E. Dar acesso às pessoas a designs bem elaborados, funcionais e de baixo custo. Corretinho. O gabarito correto dessa questão é a letra E. A questão número 2, a gente já fez uma adaptação, eu pedi para vocês enviarem os trabalhos, foi o que vocês já estiveram enviando para mim. Vamos lá dar uma olhadinha na questão número 3? Observe a imagem e assinale a alternativa correta. Então, mostra ali pra gente uma cadeira, que ela tem toda essa preocupação artística, né? Ela é uma cadeira elaborada, mas se a gente pensar nela, ela não é uma cadeira confortável. Então, ela não vai estar trazendo essa questão do menos é mais, da funcionalidade do objeto e da questão de ser acessível a todos. Ela pode ser feita? Pode, mas ela tá aí um pouquinho contra ao que prega o Bauhaus, né? Então, vamos dar uma olhadinha nas alternativas. A peça poderia ter sido produzida pela Bauhaus, pois se preocupa com design criativo para um objeto cotidiano. Não, gente, ela não traz essa funcionalidade. É um móvel de design praticamente oposto aos ideais da Bauhaus, porque, segundo um de seus mestres, menos é mais. Correto, essa é a alternativa certa, mas vamos seguir. É um utilitário que, embora pareça artesanal, é fabricado em escala industrial, que torna algo próprio da Bauhaus. Não, a Bauhaus não quer dizer que é feita em escala industrial. Até é feito, mas a Bauhaus vai ter aí toda a questão do design, toda a questão do pensamento de ser funcional, de ser utilitário, agregar arte com indústria. Não poderia ter sido feito pela Bauhaus, pois é clara a preocupação com a beleza por parte de quem o projetou. Então, quer dizer que a Bauhaus não pensa em beleza? Errado. Embora pareça desconfortável, suas formas detalhadas o conectam com a estética proposta por Bauhaus. Não, gente, não é só a estética que vai conectar com a Bauhaus, a gente vai ter que pensar na questão da funcionalidade também. Então, a E também está errada. Gabarito correto da 3 é a letra B. Eu vou deixar como tarefa para vocês a página 315, que vai trazer ali os exercícios para conferir. E depois eu posto o gabarito, tá bom?
Muito obrigada pela aula de hoje, muito obrigada pela contribuição de vocês. E semana que vem a gente vai se ver numa webconferência para ter uma revisão aí dos nossos assuntos da prova. Beijos e façam as atividades.